Como é que é, pessoal? Mais uma vez aqui no TVKB, tarde, mas estamos cá. Quando se mete em tragédias, é sempre fora de horas. Pessoal, antes de mais deixar aqui o mestre Guilherme, o grande Guilhas, apresentar-se, quero agradecer ao pessoal, mais uma vez, vou sempre agradecer o apoio que têm dado e interagir com este projeto, tem sido muito importante. Portanto, sem mais demoras, que já são 8h30, quase meia-noite. Mestre, faz uma apresentação tua. Eu chamo-me Guilherme de Carvalho, muitas das pessoas conhecem-me, outras nem tanto. Estou no kickboxing como treinador atualmente e é isso. Mestre, há quanto tempo estás ligado a este desporto? Eu comecei a praticar este desporto, devia ter para aí os meus 30 anos, mais ou menos. Mas nessa altura era intermitente, ia, não ia, estás a ver? Era conforme a vida. E como comecei muito tarde também, pronto, tinha a minha vida familiar, não é? Os encargos familiares que não me permitiam também praticar como eu gostaria. Naquela altura era um bocado intermitente. Depois, a partir de certa altura, comecei a ser assim mais frequente, comecei-me a interessar mais por cumprir mais vezes os treinos e praticar, porque foi sempre um desporto que eu gostei. Até, sei lá, por dos meus 40 e 41, talvez, treinei assim intermitente. Mas depois, a partir daí dos 38, 39, comecei a treinar mais afincadamente. E a partir daí dos 40, comecei já a ajudar a dar umas aulas. E, entretanto, fiz também a formação dos cintos e depois fiz a formação de treinador, e comecei por ajudar como treinador adjunto, e sempre foi uma motivação, tu estás a ajudar grandes atletas a treinar e a formação de outros atletas novos, e isso foi sempre uma grande motivação, cada vez maior. E depois, claro, a pessoa ganha um carinho pela coisa de tal forma que um dia é sempre diferente do outro. Embora tu trabalhes com as mesmas pessoas, cada dia é um dia, nunca são dias iguais, pelo menos da minha maneira de funcionar assim, um dia é diferente do outro. Independentemente de estares a trabalhar com as mesmas pessoas, e quando essas pessoas que tu estás a trabalhar te motivam, não é? A motivação também é muito maior, não é? O interesse é muito maior. Portanto, e basicamente é este o meu percurso, tem sido assim. Tu começaste tarde neste desporto, mas já eras amante deste desporto? Já tinhas algum conhecimento deste desporto? Sim, eu quando saí da tropa, eu fui para a segurança e fui segurança na Embaixada dos Estados Unidos durante muitos anos. E na Embaixada dos Estados Unidos eles têm um corpo de marines permanente e tinham um ginásio dentro da Embaixada onde a gente praticava exercício físico diversos, não é? Puxar ferro, por exemplo, praticávamos exercício físico, condição física, e eles tinham um grupo desse pessoal dos marines que nessa altura estava em voga o full contacto. Sim. E eles praticavam o full contacto uns com os outros. E nós começámos por nos envolver ali um bocadinho nos treinos com eles, e eu comecei a gostar daquilo, estás a ver? Começou tudo assim. Embora na minha juventude, mais para trás, para os meus 15, 16 anos, ainda experimentei umas aulas de boxe ali no Turgense e no CRP Campolide, com os amigos meus do meu bairro e tal, mas nunca tive aquela grande motivação nessa altura para ir assim para o boxe. O boxe, por assim ser só boxe, a mim nunca me disse assim muito, percebes?
Embora hoje gosto muito de boxe, adoro ver boxe e um bom boxe, gosto de ver e acompanho bons atletas de boxe, tanto portugueses como estrangeiros. Perco muito tempo a ver bons combates e hoje admiro o boxe de uma forma diferente que nessa altura não admirava, percebes? Mas o full contacto na altura, pá, motivava-me, porque eu sempre gostei muito de trabalhar pernas e braços e estás a ver? E então, mas nunca aprendi a coisa nessa altura, era mais por brincadeira. Depois, tinha os meus 30 anos, pá, não me recordo bem se foi 29, 30 anos, mas foi por aí, mais ou menos, 30 anos por aí. Eu fui ali à Mosgueira Sul e fui lá, porque disseram-me que havia ali kickboxing, e fui lá experimentar. Então, na altura, quando eu fui experimentar com o mestre Armandino, o Armandino Santos, que era o teu treinador na altura. Tu já lá não estavas nessa altura, tinhas saído há pouco tempo, andavas lá com o Manolito. Tivemos ali uma fase de orgulho de ambas as partes, mas já tratámos disso. Depois andavas com o Manolito. O Manolito, como era também meu colega de trabalho, e eu conhecia o Manolito, começámos a falar, eu comecei por te conhecer melhor a ti, por exemplo, foi através do Manolito. E foi uma altura que o Manolito já não te estava a treinar, e eu penso, já não me recordo muito bem, mas penso que foi assim, mais ou menos, nessa altura, eu apanhei-te numa viagem qualquer ou duas, para te levar a uma determinada morada, e nós conversámos os dois sobre o assunto, e foi aí que eu soube esses eu acho que eu trabalhava no Memorial, não foi? Não me recordo. Eu sei que tu andavas a namoriscar aí uma chavalita qualquer ali na zona do Parque dos Príncipes, ali, Patilheiras, uma coisa qualquer, não me recordo bem. Mas foi por aí. Agora posso nomear. Estava a namoriscar Passo de Lumiar. Naquele condomínio privado. Olha, isto é mesmo outra vez. Está ligado há anos, olha como é que se dá com o homem. E nós começámos a conversar, e tu contaste mais ou menos o conteúdo do passado que tinha acontecido, e eu disse, mas eu agora estou ali e tal, e não sei o quê, comecei-te a cativar para te voltares outra vez. O teu regresso é feito assim, basicamente a partir dessas alturas começaste a ganhar esse bichinho outra vez, e a pouco e pouco lá começaste a criar a ideia de voltar, e voltaste. E ainda bem que voltaste, que a gente conheceu-se de facto e trabalhámos ainda um bocado juntos e treinámos juntos, brinkámos juntos, e isso foi muito bom. E ainda trocámos umas bochechas, ainda trocámos umas bochechas. Não temos de trocar mais, deixa o Covid ir embora. Olha, mestre, eu ainda não tenho hoje. Olha, apesar de quando começaste a levar este desporto mais a sério, já eras um homem feito, não é? Mas achas que este desporto, mesmo entrando tarde na tua vida, mudou alguma coisa em ti? O que é que ele representa para ti? E se ele mesmo com 30 anos, a começar tarde, mudou alguma coisa em ti? É assim, Tiago, é lógico que mudar alguma coisa em nós muda sempre. E no meu caso mudou também, claro. Em diversas situações tornou-me uma pessoa mais ponderada, talvez também um pouco mais responsável, não é? No outro sentido das coisas. Talvez não tão efusivo na agressividade espontânea em alguma situação, embora também seja uma pessoa de sangue quente. Tu conheces-me, sabes que eu sou uma pessoa de sangue quente, ferve em pouca água, mas eu penso que mesmo nesse nível eu comecei a ser um bocadinho mais controlado. A idade também, depois também ajuda a isso. Embora eu
para muitas pessoas da minha família, sou a mesma pessoa, continuo igual. Não se dizer que eu não mudo, sou igual. Ninguém me pode dizer nada, ninguém me pode fazer nada, eu quero arrebentar logo com tudo. Sou um bocado assim. Mas é um bocadinho também da boca para fora, é mais os nossos que as vozes. É para o pessoal perceber porque é que não é. Agora dizer-te que, como eu tenho ouvido aí em algumas entrevistas, dizer-te que é uma coisa que mudou a minha vida radicalmente e que isto está na minha vida de uma forma presente todos os dias está, não é? Porque eu dou aulas e continuo a dar aulas e felizmente continuo a dar aulas. Infelizmente muita gente me procura, pá. Mas dizer-te que eu tenho uma dependência por este desporto ou pela questão das aulas, não tenho essa dependência, percebes? E procuro não ter, senão depois a pessoa, pá, não tem armas para se defender. E esta história do Covid veio exatamente pôr em prática mudanças nas vidas das pessoas, obrigatórias, e muitas pessoas tiveram outras saídas e transformaram as suas vidas com outras saídas, e foi o meu caso também, mas tinha armas para isso, percebes? Tinha traqueios para manobrar e estar a contornar a questão do Covid e dessa história toda de outras formas. E lamento que algumas pessoas que têm aquelas profissões assim mais específicas que não conseguiram ultrapassar estes obstáculos e contorná-los, porque para muita gente está a ser difícil, como é óbvio, não é? Sim. Olha, o teu caso, no teu caso que faziam segurança, por exemplo, que não se viram a fazer outra coisa na vida, percebes? Houve muita gente, não sei se é o teu caso, com certeza que não há de ser. Eu vou explicar. Tu conheces... Também és fura-bolos, como eu. O fura-bolos vai a qualquer coisa. O fura-bolos vai a qualquer coisa. És um bocado de fura-bolos, é isso que eu estou a dizer. Sim, tu conheces-me desde miúdo e conheces-me há muitos anos. E conheces-me bem o suficiente para perceberes que a minha humildade... e de onde eu vim, sempre fui de arregaçar as mangas e fazer-me à vida. Mas o que tu estás a dizer é uma verdade, eu vou-te explicar. Eu tenho um conhecimento na noite grande, não é? E conheço muita gente que teve aquele problema de tipo de estatuto e tipo, eu sou segurança, ao início da pandemia, eu sou segurança, agora vou fazer este trabalho, vou fazer aquele, o ego. E eu desde o início, e alguns amigos meus que trabalhavam comigo à noite, que até eu fiquei, não fiquei surpreendido, porque eu não tenho que surpreender nem duvidar das capacidades das pessoas, mas pessoas que trabalhavam à noite comigo, humildes também, nós vimos uma oportunidade, logo ao início da pandemia, arregaçámos as manguinhas e fomos trabalhar, onde muita gente trabalhava à noite. Passado um ano, percebeu que aterrou, veio do céu e aterrou os pés na terra, e depois, já que a corda no pescoço, perceberam que tinham que arregaçar as mangas, que agora já pode ser tarde. Mas a minha educação e a minha humildade e o meu berço veio eu vim de uma família pobre e ao que eu digo, eu não mexi com os calções de picotes nem com os calções de segurança. Trabalhei muito nas obras, trabalhei em talhos, eu trabalhei. A minha pessoa é essa. Se eu puder escolher um trabalho onde ganho muito e é bonito, escolho. Tenho a opção de escolha. Agora, se eu não tenho a opção de escolha, tenho que gastar as mangas de escolha na vida. E foi o que eu fiz há um ano atrás, e graças a Deus, mesmo a pandemia, nunca deixei de trabalhar. Eu costumo dizer que por exemplo, eu vou dar um exemplo, o Cristiano Ronaldo tem umas pernas e fez um seguro para as pernas deles, um seguro enormíssimo para as pernas que ele tem, e eu deveria de fazer um seguro às minhas mãos. Estás a ver o que eu estou a dizer? Eu tenho mãos de ouro, eu sei fazer tudo. Eu neste momento já...
tens que ter, tens que fazer uns bons rounds para partir o resto da caramalheira em cima e depois metes logo uma completa. Fica logo para a ver isso. Pois, mas não é do meu. Não deve ser do meu. Já vou ver. Consegues-me ouvir? Consegues-me ouvir? Eu ouço-te bem. E tu a mim? Eu também ouço bem. Tu ouves-me bem? Ouço. Tu às vezes fazes um bocadinho de câmara lenta, mas isso acho que tem a ver com o próprio aplicação ou com a net. Pode ser a net estar a falhar. Mestre, vamos lá continuar aqui, não fugir muito aqui ao tema. O que é que achas que está bem neste estudo, atualmente? Epá, atualmente, eu sinceramente, eu vou-te dizer, eu não apanhei muitas grandes frequências de gente nos comandos das federações e desta história toda, percebes? Mas lembro-me que na altura, quando eu comecei isto e comecei a preparar ou ajudar a preparar atletas para a competição, lembro-me nessa altura, era o Luís Gomes, salvo erro, que estava à frente da federação. Era o Luís Gomes. Epá, é assim, dizer-te que nessa altura a coisa funcionava muito mal, estou a ser mentiroso, não funcionava assim muito mal. Tinha as suas lacunas, como tudo tem, como hoje há algumas lacunas também, a gente sabe. Tinha falta de apoio, isso haverá a vida toda. Tinha muita coisa, mas dentro do possível a coisa até funcionava mais ou menos. Dizer-te a diferença de agora para essa altura é a única coisa que eu posso falar, é desta altura para a altura do Luís Gomes, da altura do Luís Gomes. O que eu senti sinceramente, muito sinceramente, o que eu senti foi que começou a haver uma maior união entre clubes e ginásios, começou a haver uma maior participação tanto em campeonatos regionais como em campeonatos nacionais, estás a perceber? E começou a haver uma maior diversidade de aparecer promotores, a criação de grandes galas, onde havia grandes atletas portugueses a competir nessas grandes galas, onde havia sempre convite de estrangeiros, mais espanhóis, como é óbvio, que estão mais próximos, mas vinham ingleses, vinham holandeses, vinham... Tive o prazer de conhecer o Ramon Decker, que tu é o teu ídolo, estás a ver? E é o meu também, eu também, de certa maneira, também é um dos meus ídolos, é Ramon Decker, também, sempre o admirei muito. Tive o prazer de o conhecer pessoalmente, tive o Bonjaski, tive o prazer de conhecer grandes nomes do kickboxing nessa altura, e a diferença entre o número de atletas participantes e o número de clubes é astronómica. Isto eu posso dizer isto à boca cheia, foi astronómica, porque eu fiz campeonatos regionais e nacionais na outra federação. E todos aqueles que eu fiz nesta federação foi sempre um crescendo. De ano para ano, mais atletas, de ano para ano, mais clubes, aparecimento de novos treinadores à pasada. E cada vez há treinadores que eu não conheço. Estás a ver? E naquela altura conhecíamos todos. Naquela altura tu conhecias os treinadores todos, porque eram sempre os mesmos. Nesta federação começou a aparecer muitos treinadores novos, bons treinadores, diga-se de passagem, bons treinadores novos, e muito bons atletas saídos desses novos treinadores, com boa formação, tanto na parte desportiva como na parte pessoal, percebes? Como pessoas. Gente muito educada, gente muito cordial, gente
muito formada, percebes? E isto, para mim, está bem. Não pode, para estar melhor, pode estar melhor. É lógico que tudo se consegue fazer um pouco melhor. Resumidamente, de vontade de toda a gente. Resumidamente, tu estás a dizer que achas que a Federação está a fazer um bom trabalho. Claro, há sempre coisas a melhorar, mas no geral está a fazer um bom trabalho. Sim, está. Sempre teve. E eu notei sempre um rigor, isto é verdade, eu notei sempre um rigor das pessoas que estavam à frente da Federação. A gente pode dizer assim, mas as pessoas que estavam à frente da Federação não percebiam nada disto do kickboxing, caíram aqui de paraquedas, porque em termos de técnica, em termos de arte em si, não sabiam nada. É verdade. Embora praticassem também por terem o gosto da coisa, e penso que ainda praticam, mas perceber afundicadamente não percebiam. Mas tiveram muito interesse em aprender. E quando a pessoa tem interesse em aprender, quer fazer melhor. Ou seja, na parte burocrática e na parte administrativa, eram 5 estrelas. Na parte tática e técnica, não eram tanto 5 estrelas, mas tiveram o cuidado, e eu posso falar disso porque eu também fui uma das pessoas que estive nesse início próximo dessas pessoas, a dar apoio, a ajudar, a explicar, eu não vou dizer a ensinar, porque não era isso que a gente fazia. A gente dava opinião de como é que as coisas deveriam ser feitas. Bem, estás a entender? Não era ensinar, era dar umas dicas por estarmos mais dentro do assunto. Antigamente fazia assim, e se fizerem assim vai correr mais ou menos e tal, e não sei o quê. Nessa base, eu também tive um bocado de participação nesse início, percebes? Fui a diversas reuniões onde os temas eram debatidos, onde a opinião era exprimida por cada um, e essas pessoas estavam a absorver informação. Ou seja, se estavam a absorver informação é porque estavam a aprender. E se estavam a aprender é porque queriam aplicar, percebes? Lógico, quando elas aprenderam alguma coisa, e eu estou a dizer elas e eles, eram um grupo de pessoas, começaram a pôr em prática, e as coisas, é um facto, começaram a funcionar melhor. Começaram, de facto, a funcionar melhor. Agora, é lógico que já na história da antiga federação, onde estava o Luís Gomes, embora fosse uma pessoa excepcional, uma pessoa simpaticíssima, uma pessoa acessível, muito acessível, já havia núcleos, percebes? Como há no futebol. O Porto, quando tem interesse, faz parceria com o Sporting, quando não tem interesse, começa a dizer mal do Sporting e faz parceria com o Benfica, e quando não quer nada do Benfica, não faz parceria com ninguém e começa a dizer mal dos árbitros. Portanto, isto passa-se também assim no futebol. Há uma diferença muito grande do futebol para isto, que é esta que eu te vou dizer, e aí é que está o cerne da questão, que é, pode haver núcleos, pode haver compadrios entre clubes, entre treinadores, entre equipas, estás a perceber? E pode haver. Sempre haverá. O que não pode haver é a ideia de que pode haver mais do que uma federação ou a criação de federações quando a gente nos apetece. Porque a Federação Portuguesa de Futebol foi sempre a mesma. Muda-se os presidentes, mas a federação é sempre a mesma, amigo. E eu penso para mim que as federações deviam ser sempre a mesma. Podem-se mudar as pessoas, mas a federação tem que ser só aquela. Não há federação de federação daqui. Pode haver ligas como esta que eles queriam criar agora, a liga dos clubes ricos e não sei o quê. Foi logo sabotada, logo no primeiro dia, perdeu logo. Mas, mestre, quer dizer que é assim, isto, para definir aqui a tua opinião, tu estás satisfeito com o trabalho da Federação, mas que realmente há alguma coisa a melhorar. Qual é que é as coisas que tu achavas que estão menos bem, para não dizer mal, menos bem,
ou mal que se podia melhorar? Epá, é assim, dentro dos estatutos, desde que os estatutos sejam apresentados e as regras sejam definidas, lá se percebes esta minha opinião, e espero que toda a gente que esteja a assistir perceba também. Dentro de um estatuto que é apresentado numa Assembleia, não é? E dentro dessas regras que são expostas nessa Assembleia, a partir do momento que são aprovadas pelas pessoas, pelos delegados, ou que é nomeado para poder aprovar essas regras e essas normas federativas, a partir daí, se a maioria aprovou, pode haver coisas que as pessoas não vão concordar com aquilo que está lá. Mas estão lá, tem que ser cumprido. É como as leis, pá. Eu não gosto nada que a polícia venha ter comigo e dizer-me que eu não posso estacionar ali, porque está lá um sinal, ou porque até nem está sinal nenhum, mas é uma zona que não se pode estacionar. Mestre, a questão aqui é que é assim. É verdade que há leis que são votadas e ficam em prática, mas depois, mais tarde, veem-se que não fazem sentido. E o que se tem falado aqui nas entrevistas é o método como é feito. Que se calhar haveria é uma quantidade muito limitada de delegados que votam. Haviam de haver. Está bem, vamos àquela conversa, quem quer votar, fora de lugar. A questão é que eu acho que eu ainda fiquei sem perceber bem, porque uns dizem que é de uma maneira, outros dizem que é de outra, mas acho que um X de delegados, como é que vou explicar? Pode haver 50, mas acho que são escolhidos desses 50, 10 ou 20 para votarem. É assim, são muito poucos, mas é assim, Tiago, eu por acaso, sinceramente, vou-te dizer que eu não estou muito dentro 100% da questão dos delegados e como é que são elegidos os delegados e como é que é feita toda essa panóplia dessas burocracias. Não sei, sinceramente não sei. Mas, pelo aquilo que eu ouço e mais ou menos me tenho percebido, tenho mais ou menos uma ideia de como é que a coisa funciona. O que eu sei é que eu tenho uma ideia de como é que deveria ser. Eu acho que deveria de haver uma comissão norte, uma comissão sul, uma comissão centro, ilhas, ok? E essa comissão de clubes, reuniam e esses é que decidiam qual era o delegado que iam nomear para ser delegado. Deveria de ser assim, no meu entender. Nomeavam os X clubes do Norte, nomeavam a pessoa que deveria de ser delegado para votar regras e normas, não é? E estatutos. Na zona centro-norte, a mesma coisa. Na zona centro-sul, a mesma coisa. No sul, a mesma coisa. Nas ilhas, a mesma coisa. E então, a partir daí, foram os clubes que escolheram. Foram os treinadores e os clubes que escolheram os delegados, porque é naqueles delegados que eles têm, que eles acreditam que aprovam uns estatutos e umas regras e umas normas a serem cumpridas para um futuro próximo que serve a toda a gente, inclusive à Federação, não é? E a partir daí há pouco a dizer. Estavas a ver, Tiago. Agora, o problema que eu acho que se passa aqui é que os delegados, quem são? Porquê é que são? Porquê é que são estes? Ou porquê é que foram estes? Ou porquê é que a mesma história se passa com... Exatamente. Ou a mesma história se passa com os selecionadores nacionais. Porquê é que é aquele? Porquê é que é o outro? Porquê é que os selecionadores nacionais não são delegados pelos treinadores, eu já nem digo os novos, mas os treinadores mais antigos e pelos clubes mais antigos que digam, não, quem deve ser selecionador e que tem a potência para isso é este ou aquele senhor ou aquela senhora. Estás a ver a ideia? Isto é a minha opinião. Agora, se eu estou com uma opinião correta ou não sei. É a minha opinião, vale o que vale. Mas, em relação aos estatutos, o que eu quero dizer é que
epá, a partir do momento que os estatutos são aprovados e que as regras são aprovadas e as normas são aprovadas, pá, têm que ser cumpridas. Eu próprio fui chamado a atenção, independentemente, penso eu, ok? Penso eu, de ter mantido uma boa relação sempre, desde a presidente até ao mais pequeno dentro da federação, percebes? Ao mais pequeno, não em altura, não em altura, se calhar também em altura, mas em cargo, dentro da federação, epá, sempre tive uma boa relação com toda a gente, nunca faltei ao respeito a ninguém, nunca ninguém me faltou ao respeito, nunca ninguém me negou nada, pelo contrário, eu sempre que falei para alguém, se fosse pelo telefone, fosse pessoalmente, sempre me atenderam com cordialidade, com respeito, com simpatia, tentaram ajudar-me, resolveram os meus problemas todos que eu expus, os que não puderam resolver explicaram-me porque é que não resolviam. Eu entendi, porque ultrapassavam os estatutos, porque ultrapassavam isto, porque ultrapassavam aquilo. Epá, tu tens que entender. Quando eu fui chamado a atenção diversas vezes, fui obrigado a acatá-las. Pá, tive para ser castigado. Uma vez, tive para ser castigado. Acabei por não ser castigado, mas se calhar até merecia. Percebes? Epá, as coisas são como são, Tiago. Agora, quando eu estava a falar dos núcleos, se há treinadores que hoje estão... Sim, eu vou dar um exemplo. 5 ou 6 treinadores conversam entre si. E esses 5 ou 6 treinadores divergem em opinião. E depois de divergirem em opinião, hoje estão a favor desta federação e das pessoas que lá estão à frente. Mas amanhã houve qualquer coisa aí pelo meio que esses treinadores não serviu. Vai injetar veneno nos outros que fazem parte do seu núcleo. E eu sei o que é que falo. Estás a ver? Eu estou a dar este exemplo, mas eu sei o que é que falo. E dentro do seu núcleo injeta, e vai fazer com que esse seu núcleo fique revoltado com aquela particularidade. Epá, tens razão, pá, mas eles não podiam fazer isso, e tal, e não sei o quê. E ficam revoltados contra esse pequeno pormenor, contra a federação. A federação, a partir daí, já não é boa. Estás a ver a ideia? Depois começam... Claro, a federação depois manda com os estatutos para a frente e com as normas para serem cumpridas e com as regras, e as pessoas não gostam, têm que ser castigados. Olha, o Sérgio Conceição vai ser castigado, tomara que apanhe 5 ou 6 jogos. O que eu quero dizer ao mestre é que eu não estou a dizer que não se tenha cumprido enquanto o mandato está em vigor, tem que se cumprir. Mas a questão aqui não é o cumprir enquanto mandato. A questão aqui é quando chega em tempo de eleições, as coisas não estão funcionando. Isto eu estou a falar no meio na classe política, há aqui uma metade concorda, eu digo aqui não ouvir as opiniões, que é como se ouvir as opiniões, que mas o que é que tu queres estar? Só que se calhar também fazer outros núcleos, tipo norte, sul, centro, não achas que tu também chegavas a um ponto de a situação? Olha, eu apanhei uma pequena partícula daquilo que tu disseste, que chegou cá quase tudo sem concordes. Não percebi na íntegra tudo, mas percebi a intenção da pergunta. Tu chegaste com muitos cortes. Mas em relação a isso, Tiago, é assim, eu vou-te dar um exemplo. Imagina, cá em Portugal, no tempo do Salazar, o Salazar estava há 50 anos no poder e não sei o quê, como outros ditadores e por aí fora. Foi preciso uma revolução para retirar aquele poder e instaurar a democracia em Portugal e a liberdade, não é? Liberdade, entre aspas. Liberdade, aí é que peca toda a gente. A liberdade, a minha, começa quando termina a tua e a tua começa quando termina a minha. Aí é que o problema da liberdade é esse, porque as pessoas intitulam, usam a liberdade e a palavra liberdade como se a liberdade fosse liberdade da terra das bananas, mas não é. A liberdade, nós temos liberdade para estar aqui a falar agora, por exemplo. Esta é que é a liberdade, Tiago.
E esta liberdade também é limitada. Eu posso aqui dizer uma caralhada, e tu também, a gente sabe disso, mas não devemos. Porque a gente não sabe quem está a ouvir, percebes? Aqui nas minhas entrevistas, pode. Pronto, eu sei que pode, e eu estou-te a dar isso porque às vezes até me parte a rir quando estás aí a fazer entrevistas com alguns, parte-me a rir e isso faz parte e torna a entrevista até um bocadinho mais simpática e mais menos monótona e muito mais alegre. Ok, mas eu só estou a dar isto como exemplo, porquê? Porquê? Pá, eu quando disse ao bocado que, tal como a Federação Portuguesa de Futebol e outras federações mais, existe sempre a mesma federação, o que muda são as pessoas. Sim, Porquê é que as pessoas não mudam? Porquê é que as pessoas não mudam quando deveriam mudar? Não mudam, nem mudam quando deveriam mudar, nem mudam as pessoas, porque as pessoas não se organizam como deve ser, não é obrigar, mas é para criar a situação própria para fazer essa mudança. Está na altura da mudança. Ou então vamos votar, deixa-me só concluir, ou então vamos votar para a permanência da mesma pessoa, porque nós estamos contentes com ela. Isto deveria ser feito agora assim. Agora, eu ter uma ideia, vamos fazer outra federação, porque estamos fartos desta, não sei. Achas que isso que é o melhor caminho? Não é o melhor caminho, nunca foi. Já no tempo do Luís Gomes isso existia. Estás a ver ou não? Já no tempo do Luís Gomes, que eu saiba, já existia assim, queriam fazer outras federações, porque uns não gostavam do Luís Gomes, a forma como ele trabalhava, ou depois mudou para outro senhor, que agora não me recordo o nome, que era uma excelente pessoa, o doutor não sei quantos, que não me recordo agora o nome do senhor, era uma excelente pessoa também, preocupou-se em fazer crescer o kickboxing e não sei quantos. Foi na altura que nasceu o Francisco, nas nossas mãos. Foi na altura que nasceu o Francisco, que já era esse senhor, depois já era o presidente, que foi uma excelente pessoa, ainda teve o privilégio de dar o prémio de melhor atleta ao Francisco, foi galardoado com o melhor atleta e o atleta revelação nesse ano. Já havia essa coisa de quererem deitar o homem abaixo, já havia essas coisas, sempre houve, Tiago, mas nós clubes, nós treinadores, nós atletas, não devíamos permitir que isso acontecesse. Não devíamos permitir que isso acontecesse. Nós devíamos de obrigar a que as pessoas se reunissem, criem umas comissões de treinadores, criem umas comissões de clubes, ou outros nomes que eles queiram chamar, juntem-se, cheguem a um consenso, aonde todos estão de acordo, e apresentem uma proposta de eleição e os nomes das pessoas que querem para essa eleição, lista A, lista B, lista C, as listas que quiserem, e marquem uma eleição, nem que seja para daqui a 2 anos, ou para o ano que vem, ou daqui a 6 meses, não interessa, marquem, e vamos pôr isso ao escrutínio de toda a gente votar. Não é votar quem eles querem que votem, aí é que está o erro. É votar todos os treinadores que estão inscritos na federação. Eu sou desta opinião. Todos os treinadores deveriam ter o direito a votar numa lista para eleger uma federação. Esta é que é a verdade. Porque todos os cidadãos votam para eleger um presidente. Ouve-me. Todos os cidadãos votam, maiores de 18 anos, votam para eleger um presidente de Câmara, um presidente de Junta, um ministro, ou um primeiro-ministro, ou um presidente da República, ou o presidente de um clube qualquer. Todos os associados votam. Estás a ver a ideia? Os associados de um clube chunga do bairro da Mosgueira, do bairro da Liberdade, que era o meu bairro, estás a perceber? Todos votam, desde que tenham as cotas em dia, votam, ponto final, acabou. Mas nada. E elegem a direção que eles acham que é a direção que lhes vai servir bem num futuro próximo o clube e a sua área desportiva. Mas nada. Agora, o que está... Continua. O que algumas pessoas têm dito aqui é que isso foi tentado. Tentou-se fazer isso. Só que
havia manipulação na parte do executivo da Federação, havia manipulação e que não deixava que isso acontecesse. Onde falou-se que havia Assembleias Gerais, que as pessoas nem sequer sabiam que havia Assembleias Gerais. Só tipo 1 hora ou 2 anos é que sabiam que ia acontecer. Agora, óbvio que também nunca ninguém mostrou uma prova em como isso aconteceu. Isso eu estou a falar de que algumas pessoas aqui nas entrevistas já falaram que aconteceu. Como na última entrevista se falou, especulou-se alguns acontecimentos que aconteceram também com os árbitros. Já se falou aqui em entrevistas anteriores, delegados que quiseram ser delegados e tinham todos os critérios que se pedia para ser delegados e não conseguiram ser delegados porque havia ali uma manipulação. É isso que se especula. Agora, eu também não sei se é verdade, se é mentira, não é? Pois, isso é tudo como por exemplo, a organização do evento qualquer. Já no tempo do Luís Gomes e do outro senhor acontecia isso também, nesta federação também acontece, porque são essas mesmas pessoas que dizem que porque são manipulados e que não sei o quê, e que já tentaram fazer, tentar não é fazer nada, ao Tiago, não é fazer, tentar não é fazer. As pessoas quando querem fazer, fazem, ponto final. O que eu te vou dizer é o seguinte, tu organizas uma gala naquela altura, ou agora, sempre foi, vou-te dar o exemplo de gala. Organizavas uma gala, começavas a organizar uma gala e a fazer o convite aos atletas e a escolher a data e não sei o quê, e outro ia fazer uma gala no mesmo dia que tu, na mesma hora que tu. Não, se fossem então bem coordenados e não fossem tão a tentar prejudicar o outro, percebes? Não faziam jogos desses. E fazem esses jogos nas galas. Agora vens-me dizer a mim que essas mesmas pessoas dizem que fazem jogos de bastidores. Isso a Federação havia de impor. Para boicotar. Mas a Federação havia de porque isso é tudo homologado. Quer fazer uma gala, tem que ter a homologação ou reconhecimento da Federação. A Federação própria havia de limitar e fazer um calendário, tipo, olha, quem anunciasse a primeira gala, fazia. Se outro promotor quisesse fazer a gala, a Federação não devia permitir e dizer assim, tem que escolher outra gala porque já há uma gala para esta data. Acho que não podia ser assim. Não, Tiago, isso não podia nunca acontecer. Agora pensa, a Federação se fizesse isso, a Federação está obrigada a não negar a versão das galas, desde que tenham reunidas as condições, está obrigada a não negar a gala nem a A, B, nem a C, percebes? Porque se ela fizesse isso, é que ia contra os estatutos e as preferências, deixava o Manel fazer gala e não deixava o António fazer gala, percebes? Não, as pessoas aqui têm que ter o bom senso. Deixa-me só dizer, eu não estou a dizer que isto não está nos estatutos e que ela não ia contra os ou que a Federação não estava aí contra os estatutos, mas são os estatutos que estão mal feitos, têm que se atualizar. Apesar de estar aqui o José Albano a dizer que já há limite de galas. Mas isso, se está nos estatutos, está desatualizado, tem que se atualizar. A Federação tem que atualizar isso. E eu acho, a minha opinião, também vale o que vale, que é a primeira pessoa a marcar uma data, a Federação já não deveria aceitar nenhuma gala nessa data e comunicar e dizer assim, nessa data já há uma gala para bem do desporto e para bem dos promotores, porque há muito dinheiro investido e para os atletas poderem ter galas e os promotores poderem trabalhar como privados, deviam a Federação não deixar fazer uma gala no mesmo dia, percebes? A não ser que a não ser que fosse, um exemplo, uma gala no Sul e uma gala no Norte. Geograficamente é longe e o público com certeza que não. Agora,
em Lisboa, um exemplo eu vou falar, porque é de onde nós somos, haver uma gala em Loures e outra em Odivelas, não faz sentido a Federação apoiar isso, nem deixar que isso aconteça. E como o mestre Fuzeta está a dizer, haveria de haver uma gala por zona, na mesma, uma gala por zona, haver uma gala por zona e nunca deixar de haver duas galas por zona. Não estou a ouvir. Deixei-te ouvir, Guilherme. Estás sem som. Estás sem som. Não está a dar. Espera aí, deixa-me só aqui. Fala agora. Já está. Já estou a ouvir, já estou a ouvir. Já? Agora já. Em câmara lenta, mas já. O som já está. Agora estás-me a ouvir? Agora estou. Agora estou. Isto apareceu uma barra aqui, eu não sabia o que era e devo ter carregado. Eu também sou da mesma opinião, percebes? Desde que seja feita, Loures, uma. O Gelban está aqui. Não estou a ouvir agora. Consegues-me ouvir? Já está a haver uma gala por zona desde 2018. Mas por zona, se calhar, José, geograficamente é muito perto. Havia de ser norte, centro, sul. Acho que deveria ser assim. Yeah. Exatamente. Pronto, mas é isso, Tiago. Mas o que eu queria dizer com isto é que as mesmas pessoas que provocam esse tipo de conflito, nem que seja através de uma gala, percebes? E ainda não fui à outra parte, que é eu convidar-te como treinador a trazeres um atleta ou dois à minha gala e tu acordares comigo essa leva desses dois atletas, programar tudo e 15 dias antes da gala tu cancelas os atletas comigo e vais jogar noutra gala. Estás a ver a ideia? É um erro. Essas coisas. Deixa-me dizer uma coisa. Isso é um erro que já não é permitido nos dias de hoje. Porque hoje existe uma coisa que são contratos. E todo bom promotor sabe que tem que fazer isso, para não correr esses riscos. Amigo, ok, mas olha lá uma coisa. Mas antes quando não existiam esses contratos, olha aqui para mim. Olha lá para mim. Antes quando não existiam esses contratos, havia isto. Pois, e os homens, quando abrem a boca e tem que ser. E eu tive casos desses, presenciei casos desses, mas sei de pessoas que tiveram muitos casos desses e que tiveram que cancelar galas por motivos desses. Não era um treinador, é 1, 2 e 3 treinadores a acontecer, não vai os atletas irem jogar nas galas que tinham mais visibilidade, porque apareceram depois, percebes? Tentar que o outro. E eu concluí com isto, estas mesmas pessoas são os maiores críticos da Federação. Estás a entender o que eu estou a dizer? São os maiores críticos do sistema. São os maiores críticos que temos que fazer qualquer coisa. Estás a entender? E que vêm anunciar e apregoar que já tentaram e que já tentaram. Mas isso tentaram não é fazer, amigo. Tentar não é fazer. Se alguma vez fazer alguma coisa, já tinham feito há muito tempo. Os gajos do 25 de Abril já tinham tentado também, mas os que tentaram não foram aqueles que fizeram, percebes? Aqueles que fizeram decidiram o que iam fazer e fizeram, ponto final. Foi o hotel, foram esses gajos. Um deles, que foi o Salgueiro Maia, foi o meu comandante de esquadrão na tropa. Tive o privilégio de
ser comandado por esse senhor. Estás a perceber? O Salgueiro Maia foi meu comandante de esquadrão na tropa. Eu tive o privilégio de ter sido polícia do Exército Em que ano é que quartel de Santana. Em 85. Eu fui em 64. E ele foi meu... Mangongo, Malange, Cadarabaço. Estás a ver? E esses senhores, quando disseram que iam fazer, fizeram. Estás a ver? Fizeram. Estás a ver? Agora, esta questão, eu acho, deveria ser, ok, epá, vamos reunir primeiro quem é que não concorda com aquilo que está feito da forma que está a ser feito. Primeiro que tudo. Depois, nessa maioria, quem não concorda, vamos criar uma ideia. Nessa ideia, vamos escolher a maioria de quem concorda com essa ideia. A seguir, vamos lançar nomes. Vamos lista. Eu queria a lista do Norte, eu queria a lista do Norte. Não interessa. E vamos Está de acordo. Obrigação de eleição. Para a obrigação de eleição. E nesse momento, dar o direito a que toda a gente vote para escolher quem quer formar um núcleo de pessoas que vá presidir à Federação. Há nada. Era simples. Agora, esta vamos fazer uma federação, não sei o quê. Pronto, então, Pensas que está a ajudar alguma coisa ao kickboxing? para finalizar, não achas que é viável, sim, havia de haver novos projetos, mas serem apresentados na Federação, e não um projeto novo a querer criar uma Federação nova? Não és de acordo? Nada. Não percebi. Está a dar cortes. Tens a net daquelas netes baratas, está a dar cortes. Espera, deixa-me baixar aqui e subir outra vez. Espera. Eu acho que não é a minha net. Eu acho que é dele. Ele está a usar aquelas netes baratas, o Tragédias. Vê lá agora. Não te estou a ouvir, está a dar cortes. Agora acho que já está, fala lá. Não, tiraste o som outra vez. Tiraste o som outra vez. Neste. Carregaste aí nesse botão outra vez tirar o som. Agora já deve estar a dar. Não sou eu que tiro o som. Mas não sou eu que tiro o som. Parece aqui uma cena e depois acontece isso. Não sei o que é. Olha. Prontos, mas relativamente à Federação e a todos estes problemas, eu só te quero concluir, para não estarmos aqui a ocupar muito tempo com o mesmo tema, só quero concluir que nada benéfico para o desporto, nada benéfico para ninguém. Se alguém tem intenção de vir a ganhar alguma coisa com isso, só se for monetária, amigo. Só se for monetária. Mas se quiser ganhar dinheiro, vai trabalhar para as obras. Vão trabalhar para as obras, meu. Ganham dinheiro. Não incomodam ninguém. Estás a ver ou não? Estás a ver ou não? Bem, agora, porque ajudar a que isto melhor, epá, desculpa lá, mas eu sinceramente tenho para mim que isto precisa de melhorar, é por aí. Isto precisa de melhorar, é que as pessoas sejam mais unidas, que sejam mais participativas, mas participativas não é nos campeonatos só, participativas, que se interessem por ir às reuniões, é dizer assim, pá, dia 22 há uma reunião, como é que é? Vamos lá, estás a ver? Vamos lá.
Epá, se calhar vamos. Um gajo vai para lá, aquela é sempre a mesma merda, aquela é sempre a mesma coisa, se calhar não vou para lá perder tempo, ainda por cima estou a trabalhar, tenho que fazer uma troca e não sei o quê. Há muitas estas conversas, estás a ver? E estas conversas são casuais, mas estas conversas são casuais, mas eu sei que se passa assim a nível nacional, estás a ver? Portanto, quando há reuniões, não vão lá. E depois, quando há campeonatos, queixam-se que não era assim que gostavam que fosse o campeonato ou que não era assim que fosse tratada a sua equipa. Estás a perceber o que eu estou a dizer, Tiago? Portanto, não venham com os que... Está a dar cortes outra vez. Está a dar cortes. Mexe o telemóvel a ver se apanhas net. Está a dar cortes. Tiraste o som outra vez. Mas és o maior. Não sou eu que tiro o som, é o telemóvel, pá, não sou eu. O telemóvel é que tira o som. Pronto, para finalizar isto, excluís alguém deste desporto? Mestre. Epá, excluir também vou-te dizer que não excluía ninguém, toda a gente faz falta, como lógico. Estás a ver? Até aqueles trapalhões. Foda-se, mas há daqui a nada tu a dar um soco no telemóvel, vai parte já o telemóvel. Não é o telemóvel que é culpado, isso aí tudo tem mais que 3 botões, para ti é que é complicado. Estás enganado. Eu fui um dos gajos que ajudou a criar o último satélite que foi lançado para o espaço, amigo. Não sabia. Mas tenho lá a mão. Mestre, Diz. eu sei que tu fizeste parte de um trabalho em conjunto com o Armandinho e juntos criaram. Eu sei que vocês agora estão separados, mas eu gostei de vos ver juntos e gostava de vos ver juntos porque, a minha opinião, tu foste completar uma parte que o Armandinho desligou-se muito em ser. Ele não era assim. O Armandinho era um treinador que ligava muito à parte emocional, porque eu apanhei esse treinador e ele, quando perdeu um bocado disso e começou a falar isto mais, como é que eu vou te explicar, encarar isto mais como um negócio, tu vieste preencher uma parte que o Armandinho se desligou um bocado cedo, que era a parte de chegares aos atletas com palavras. E eu gostava de ver esse trabalho em conjunto vosso. Tens algum atleta em particular que tenhas gostado mais? Eu sei que tu vais dizer que estás todos e tens carinho por todos, mas o que deu mais prazer? A dar à mocada foi contigo. O gajo que deu mais prazer a dar à mocada foi contigo. Não, também estou a mentir. Pá, eu vou-te dizer que é difícil dizer-te o atleta que me deu mais prazer ajudar ou trabalhar ou até ensinar alguma coisa, percebes? Porque houve aqueles que eu não ensinei nada, houve aqueles que eu ajudei a treinar, houve aqueles que eu acompanhei muito do que eles já sabiam e tentei ajudar a limar algumas falhas que eram visíveis aos meus olhos, talvez aos deles não, mas aos meus eram, percebes? E ajudei a criar alguns muito bons, do zero, pessoas que não sabiam dar uma chapada quando para lá entraram, que se tornaram e são, ainda hoje felizmente, grandes atletas a nível internacional, que têm muitas cartas para dar e ainda não dão mais porque lhe cortaram de certa forma os pés na altura. Não foi as pernas, foi os pés na altura. Mas é um cortar de pés não intencional, percebes o que eu estou-te a dizer? É um cortar de pés porque tu também não teres pés para andar. Se tu tivesses pés para andar, também não cortavas os pés ao outro. Mas como não tens pés para andar, o outro também não consegue andar e acaba por cortar os pés também. Acaba por aí.
mas uma preferência não. Eu sempre fui um gajo e continuo a ser exatamente igual. O gajo que entrou hoje comigo no ginásio tem o mesmo valor, dou-lhe a mesma importância, ensino-lhe as mesmas coisas, aplico-lhe o mesmo empenho que um atleta profissional que já anda em grandes palcos. E exatamente igual. E tu sabes que eu sou assim. Eu nunca te dei protagonismo. Eu nunca deixei ter protagonismo. Não era preciso também, porque tu também não o tinhas. Não tinhas, nunca tiveste enraizado essa história do protagonismo, ou não sei quantos. Pá, tinhas o teu carisma, que tens, não é? Tinhas o teu carisma, é lógico que as pessoas sabendo quem tu eras e que não sei quantos, esse carisma sobressaía sempre, não é? Mas nunca impuseste esse carisma, nunca impuseste o eu sei mais, nunca impuseste, aceitaste de bom grado tudo aquilo que eu tentei fazer, as mudanças que eu tentei fazer, aceitaste de bom grado todo o trabalho que eu te queria fazer, e tu próprio muitas vezes dizias que, ainda que eu possa não concordar, eu faço ponto final de parágrafo. Exatamente. E assim as coisas se processam. Exatamente. A partir do momento que tu assumiste um papel como treinador, a me treinares, isso ia acontecer contigo e ia acontecer com qualquer treinador. É normal, não é? Tu pegaste em mim, já eu estava um atleta mais que feito, e é o que eu digo. Por mais que tu não concordasse, por mais que tu me pudesses a ensinar, eu achasse que era mais prático, eu não estou a dizer que vamos lá perceber, que estava mal, porque tudo pode ser usado, mesmo um mau golpe, tudo pode ser apanhado e usado e transformá-lo num bom golpe. Eu até costumo dizer isto, hoje em dia há um golpe que se chama swing, antigamente um atleta que fizesse isso em cima do ringue, chamavam-lhe uma quadrada, e hoje em dia é um swing. Isso é o que eu digo. Agora, a partir do momento que eu aceito... Se for bem feito, se for bem feito, é sempre um cruzado descendente, não é? Se for bem feito, a parte da frente do... Mas a partir do momento que eu aceitei que tu me treinasses, eu nunca ia pôr em causa o que tu me estás a ensinar. Tu ensinas-me, podia discordar, mas fazia o que tu mandavas. Porque é assim que o atleta tem que ser. Lógico. Claro. E por isso eu quero concluir que nunca tive, nem tenho, ainda hoje, uma preferência por atletas. Eu tenho muita estima e consideração e tenho muito o prazer por ter tido o privilégio de ter treinado e ajudado a crescer muitos atletas de nome, percebes? E bons, a nível internacional e nacional, mas preferências são difíceis, estás a perceber? Porque também criei muitos bebés. Também criei bebés de raiz, e é difícil tu teres uma preferência. Tenho um carinho especial por todos, admiro todos, continuo a admirar todos, e desde que eles não saiam daquela linhagem que tentei passar, mais que não fosse naqueles convívios que a gente tinha de irmos tomar o nosso cafezinho antes da mocada e depois da mocada, ou antes do treino e depois do treino, e convivemos, porque isso fazia parte do nosso crescimento, estás a ver? Sim. E fazia muita falta, era aí se calhar que a gente refletia muita coisa também, e que a gente se calhar eu falava muitas verdades contigo, onde é que tu falhavas, e tu concordavas às vezes, e a gente procurava ali os teus erros, era muito nesse tipo de conversas, nesse tipo de fazer. Portanto, é muito difícil dizer-te, tenho uma grande estima ou uma grande admiração por este ou por aquele atleta. Admiro todos. Até o momento que ninguém falhe comigo, estás a perceber? E quando eu digo uma falha comigo, não é uma falha a nível do desporto ou disto, daquilo, tem a ver uma falha pessoal, uma falha grave. Sim. Terei sempre e que eu consiga vê-los a seguir o rumo de vida
com o sonho de seguirem o objetivo desportivo e que o consigam também, mas ao mesmo tempo conciliar isso com a sua própria vida pessoal e familiar. Estás a ver a ideia? E a levarem um bom caminho, um bom rumo. Mestre, Estás a ver? por falar em sonhos. Só isso é bastante. Por falar em sonhos, um sonho neste desporto tenhas realizado e um que ainda queiras realizar. Pá, é assim, sonhos que eu tenha realizado neste desporto, pá, não foi uma consequência, mas também ao mesmo tempo foi transformado um bocado em sonho também, que era chegar, já que não podia chegar a atleta, porque eu adoraria ter tido a oportunidade de ser atleta, adoraria. Se não tivesse entrado nisto já um bocado tarde, mas não foi a idade nessa altura que me não fez ser atleta, foi a circunstância da vida, o ter que trabalhar e o ter que já ter filhos e epá, era difícil, não dava nunca para pensar numa vida de experimentar ser atleta. Mas gostaria muito de ter sido atleta. Eu hoje, se calhar, ficarei sempre na dúvida. Eu ia dizer uma coisa, se tu fosses atleta, já tinham dado o nome da padeirada swing há mais anos. Tu és exíbio a dar essa martelada. Não percebeste o que é que eu disse? Percebi agora, não vale. Até aqueles chutes laterais à cabeça de dentro para fora, também não presta. E aquelas trivelas à ativa. Saíam sempre coxos. Ai, meu Deus do céu. Mas pronto. Queres ouvir? Mas em relação a isso, epá, é um sonho que eu não vou conseguir concretizar nunca na vida, não é? Muito menos agora, não é? Mas em relação ao sonho que eu realizei, epá, sei lá, ter chegado a treinador e penso que estou reconhecido por muita gente e pelo menos o feedback nas pessoas que me passam pelas mãos ou que me procuram é pelo menos isso que me dá o alento de continuar, estás a perceber? Basicamente é viver um sonho, não é ter um sonho, é viver um sonho. E quero vivê-lo por muitos anos enquanto eu conseguir. Estás a ver? Agora assim um sonho para realizar nesta idade é um bocado difícil já. Já não tenho sonhos, só se for o Euromilhões. Que é para não estar à espera da reforma. Olha, eu tenho pena que a NET hoje esteja a ser nossa inimiga, porque não dá para ter uma conversa séria com tragédias, não dá. Mas pronto, olha, é isto que eu gosto. Mas há aí partes que tu estás quase a adormecer. Não estou não, acho. Eu gostava que eu até estou um bocado triste da minha hoje não estar a ser nossa amiga. É verdade. Mestre, antes de acabar, vou-te fazer uma pergunta que é a última, que é quem é que achas que eu devo entrevistar? Quem é que gostavas de ver aqui a falar? Epá, olha, uma pessoa que eu não sei se já tens aí ou não, mas uma pessoa que eu já não vejo há muito tempo e penso que se afastou um pouco disto, se calhar é capaz de ter uma boa opinião também sobre tudo. Paula Pires, tens aí? Quem? Paula Pires. Paula Pires, não. Então convido a Paula Pires, porque essa pessoa, eu acho que é uma pessoa que também deverias de ouvir, e ela penso que até está há algum tempo afastada disto, não sei por qual foi a razão, mas penso que se afastou um pouco disto. Não vou mentir que o nome agora... E se calhar mais não está a dizer... O nome não está... Não estou a ver quem é. Mas tens um contato... É do Barreiro. Tenho. Se for preciso, eu depois eu passo. Ok. Está bem. Combinado.
gostava de ouvir a opinião dela sobre tudo isto, porque ela já vem do passado, é da velha guarda também, percebes? E gostava de ouvir a opinião sobre isto tudo, porque ela está afastada disto há algum tempo. Eu não sei, acho que penso que já tens aí o Jaime Neves também era bem convidado o Jaime Neves. Também tenho. Tenho aqui. Já tenho aqui uma lista também. Porque ele viveu, de certa maneira, a Federação por dentro, tanto como árbitro, tanto como da Comissão Nacional de Graduações. Também é uma pessoa que tem uma palavra a dizer sobre isto. É uma pessoa que tem bom discurso, fala bem, e já agora também está assim um bocadinho afastado. E são pessoas que eu gostava de ouvir. Tenho aqui o Jaime Neves também. Só que eu tenho estado a seguir a lista. E pronto, acho que já fizeste a tua parte, já me deste 2 nomes e eu fico muito agradecido. Mestre, olha, muito obrigado por este bocado. Tenho tanta pena que a Neto hoje eu não tenha sido nossa amiga. A ver se isto passa, a ver se a gente combina para estarmos juntos, que eu já estou com saudades tuas. De resto, muito obrigado mesmo, foi um prazer. Olha aí. Olha, estás mais forte que eu. Cabrão do velho está bem, é para aquilo. Estás a ver bem, não estás? Estou, estás a ver bem, não estás? Parece que é boneco verde. Estás a ver bem? Aparece lá e traz um amigo. Olha, parece aqui o boneco verde, como é que se chama? É o Shrek. Olha, mestre, muito obrigado, grande abraço. Obrigado. E a ver se a gente está já juntos, mesmo que não seja para treinar, a ver se a gente combina um cafezinho, está bem? Está bem, quando quiseres. Vai, grande abraço. Grande abraço, mestre. Grande abraço a todos, fiquem bem, viva o kickboxing. E pronto, foi assim mais uma entrevista com o grande mestre Guilhas. Peço desculpa porque nós não somos culpados, porque a Neta às vezes prega-nos estas partidas, já não é a primeira entrevista que isto acontece, mas acho que também não deu para perceber e para conhecer um bocado melhor o mestre Guilherme. E pronto, só tenho que agradecer ao mestre. É uma pessoa que fez parte de uma parte da minha vida no kickbox e que eu trago no coração. Pessoal, não se esqueçam, subscrevam o canal, não custa nada, isto é como dar um like, mas em vez de darem um like, carregam lá em subscrever. Vamos ajudar este projeto a crescer e até sábado, pessoal. Grande abraço.